Vamos falar agora sobre um assunto muito sério. Eu fiz o apelo sobre esse assunto numa live que eu abri no Instagram ontem, que é o problema do passado que aprisiona. Quantas pessoas são vítimas do passado? Não pode voltar para mim. Quantas pessoas são vítimas do passado que aprisiona? E talvez, eu não sei, você pode estar agora passando por esse problema. Você é um escravo daquele tempo pretérito que não deixa você ser feliz. Então eu espero que até o final do nosso bate-papo aqui, você consiga lidar bem com o seu passado e quebrar as algemas que lhe prendem ao passado. Eu quero apresentar um texto para vocês, pode colocar na tela, que é Isaías capítulo 43, versículo 18. E eu coloquei de propósito esse versículo da Bíblia com essa imagem, que se você prestar atenção, é uma pessoa e a cabeça da pessoa simula uma gaiola. E ele mesmo está acorrentado ali dentro da gaiola. E aí eu lembrei do texto de Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. A maneira como essa passagem está no hebraico, ela me revela duas coisas. Primeiro, que era uma nota muito importante de Isaías, porque eu já falei isso em outras ocasiões, mas relembrar sempre é bom. Na Bíblia Sagrada, a poesia não existe por mero romantismo. A poesia, ela aparece na Bíblia com um fator determinante de memorização. Quando você quer decorar alguma coisa, fala assim poesia. Por quê? Porque na época bíblica não era como hoje nas igrejas, que você pode falar assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, ou acessar no celular ali o livro de Isaías. Não existia isso no tempo da Bíblia. E nem aquela ideia que alguns imaginam de vamos abrir os rolos aqui, os pergaminhos. Não tinha, era muito caro ter um livro. Então a maneira que as pessoas tinham de memorizar o conteúdo de um livro, conhecer e memorizar, era a partir da fala de alguém que estava à frente. Então os textos eram muitas vezes cantilhados. O que é cantilhado? Cantilhado é aquele tipo de música que a pessoa produz quando está lendo um texto. Como a missa católica tridentina, aquela missa que o padre lia, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Essa chama cantilação do padre ao celebrar a missa, era o recurso que havia na igreja na época em que as pessoas não tinham acesso a livros. Então, é como o jingle, que você escuta e decora. E não é só o catolicismo, não. Se você pegar também o judaísmo dentro da sinagoga, o rabino, ele vai cantarolando o texto. Na mesquita também os muçulmanos fazem a mesma coisa. E assim era no tempo da Bíblia. Então eles colocavam em forma de poesia. E a poesia não era necessariamente rima, podia haver rima, mas o que determinava a poesia hebraica era o paralelismo de ideias. É como se eu dissesse, a menina é bonita e esperta, uma garota inteligente e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. E quando um profeta estava falando em prosa, interessante, quando ele passava a falar em poesia, opa, peraí, isso é para decorar. E esse texto de Isaías 43, 18, ele está em forma de poesia. Olha aí de novo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Passadas, antigas. Não vos lembreis, nem considereis. Isso é uma poesia. Quando Isaías muda isso para o tom poético, é porque era para prestar atenção. E a maneira verbal como isso aqui está colocado é o seguinte, olha, nem toca no passado, esquece o passado, fecha as 7 chaves e joga a chave fora. Puxa, por que Deus insiste tanto para apagarmos os pecados? Porque o pecado aprisiona. Você já deve ter ouvido, em algum momento, essa ilustração sobre como se prende um elefante, né? Vários autores falam disso, inclusive o Paulo Coelho tem um texto onde ele faz a mesma comparação, que normalmente o elefante ele é preso assim, quando bebezinho, eles amarram a pata dele numa corda. E quando ele é bebê, ele tenta sair ali, mas a corda é mais forte que ele. E o elefante cresce amarrado por aquela corda até o momento em que ele para de tentar.
E quando ele se torna um paquiderme, embora ele tenha força para romper aquela corda, a memória da infância o inibe de tentar. E ele fica preso com uma corda ali. Essa história ela é repetida em vários livros de autoajuda e eu chequei, será que isso é verdade? Eu não encontrei na biologia, nem no mundo animal, nada que mostre que os elefantes são presos realmente por uma corda pequena. Então, pode ser que a ilustração seja um pouco folclórica, a ilustração do Paulo Coelho. Contudo, ela não deixa de encerrar uma verdade, porque há muitos psicólogos, biólogos, especialistas em comportamento humano e animal que mostram que uma memória afetiva pode nos prender a uma situação ilusória. Ou seja, embora eu não encontre nenhum relato de elefante que realmente cresceu preso numa corda que ele poderia romper, o princípio não é impossível no mundo da biologia, tá certo? Ou seja, nós às vezes podemos crescer presos a uma cadeia de circunstância que não teria nada para nos aprisionar. Então vou dar um exemplo para vocês desse pesquisador, o Dr. Martin Seligman. Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, ele é um dos fundadores da psicologia positiva e ele criou a teoria do desamparo aprendido. Desamparo aprendido. Ele fala, o sentimento de falta de controle impede de ter sucesso mesmo com metas alcançáveis. O Dr. Martin Seligman, ele começou as pesquisas dele de uma maneira que hoje seria execrado. Eu mesmo arrepiei, porque ele começou pesquisando o comportamento de cachorrinhos de laboratório, cachorros e camundongos. E ele dava choque num grupo de cachorros para ver como o cachorro se reagia. Então, assim, é o tipo de coisa, principalmente eu que amo animais, que me causa indigestão. Mas hoje não se faz mais isso, pelo menos em muitas universidades do mundo. E ele fez isso nos anos 60, quando essa prática era permitida. Em que pese a crítica que eu faria ao modo como ele chegou às suas conclusões, as conclusões dele não deixam de ser verdadeiras porque o princípio que ele aplicou lá atrás era um princípio hoje que nós não podemos subscrever, tá certo? De teste com animais. Mas o fato é que quando ele fala de desamparo aprendido, ele mostrou, por isso que eu falei que é possível a reação do elefante preso numa corda, que muitos animais, quando filhotes, eram expostos a uma certa circunstância que causava neles um trauma tal, que mesmo quando eles se tornavam adultos, eles continuavam presos a uma situação que não tinha sentido prendê-los. Isso acontece com muitos seres humanos. Sabe aquela pessoa que ele é capaz, mas ele passa a vida toda sendo um fracassado, porque quando ele era criança, ensinaram para ele que ele não valia nada? Deram uma crença limitante? Isso está, assim, abarrotado de exemplos, tanto na história fictícia quanto na história real. Eu me lembro de um filme muito, muito antigo, esse filme deve ter uns 20 anos ou mais. Quem não assistiu, assista. Um Sonho de Liberdade. Se você conhece esse filme, coloca aí. É um filme muito interessante. E nesse Um Sonho de Liberdade, tem a história de um homem que foi preso injustamente e tem as personagens. E uma das personagens, é esse velhinho doce que você está vendo aí, chamado Brooks Hatley. E o Brooks Hatley, no filme, ele era o bibliotecário da cadeia. E depois de quase 40 anos que ele estava preso, ele foi posto em liberdade. E o filme retrata ele liberto, mas ele não sabia mais como viver em liberdade, porque ele passou tanto tempo preso que ele não sabia ser um homem livre. Volta àquela imagem, por favor, dele no ônibus, no coletivo público. Olha, e o ator, assim, foi sensacional no papel. Conhece, o filme é muito bom, né? Então, vocês se lembram dessa imagem, quando o Brooks Hatley, olha o olhar de tristeza dele, de medo, porque ele acabara de ser solto, ele não sabe viver. E ele é de tal monta, assim, prisioneiro do passado,
que ele chega a dizer assim, que ele, aliás, chega a dizer não, no filme tem um momento em que ele tenta praticar um assalto no supermercado só para ser preso de novo. E como não consegue, no final ele acaba dando cabo da sua própria vida. E com base na experiência do Brooks Hatlen, que embora seja um filme, ela encerra uma realidade, eu pensei nessa frase aqui. Olha bem, às vezes o passado não nos prende por ser pesado, mas por já termos nos acostumado ao peso. Libertar-se não é esquecer o que aconteceu, mas lembrar-se de que o que você viveu não define até onde você pode ir. O perigo do passado é quando ele se torna jaula, uma jaula que já está aberta, mas que você ainda não percebeu. Será que eu estou nessa noite falando para pessoas que são como pássaros dentro de uma gaiola com a portinha aberta? Só para refletir um pouco. Será que você que está me assistindo hoje, ou aquela pessoa que você pode convidar para a live, ainda dá tempo da gente conversar aqui, não é uma pessoa que está justamente prisioneira de algo que fizeram para ele? Pessoas que são prisioneiros do script que outro escreveu para ele? Será que não é essa a sua história? Você não está como aquele personagem do filme Um Sonho de Liberdade? Eu vou dar alguns exemplos para você, exemplos concretos de como o passado realmente pode aprisionar, e aí você vai entender melhor a passagem de Isaías, onde Deus fala, não lembreis do passado, nem considereis as coisas antigas. Olha esse livro aqui, que eu não achei uma versão dele em português, por isso que eu estou com o livro em inglês aqui, mas que eu sugeriria todo mundo ler. Being in the storm so long, ou seja, estando por muito tempo na tempestade. A consequência da escravatura. Esse livro é formidável. Esse livro foi escrito por um historiador chamado Leon Litwack e ele descreve, com vários casos, ele fez uma pesquisa muito, muito grande, se não me engano ele era professor, eu não sei se é de Yale, esqueci qual universidade que ele deu aula por muitos anos, ele já é aposentado hoje, e ele escreveu casos de inúmeros ex-escravos, na realidade norte-americana, que continuavam a procurar seus antigos senhores para pedir instruções, proteção ou validação. Um reflexo psicológico claro de aprisionamento pela memória da escravidão ou da servidão. Homens e mulheres livres, aí abro aspas, que é o próprio autor que está dizendo, homens e mulheres livres que não sabiam o que fazer com a liberdade e reproduziam gestos de submissão porque a alma deles ainda vivia naquela escravidão que o corpo já havia deixado. Olha que coisa forte. Houve a libertação dos escravos nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1888. Ou 1888 foi a libertação no Brasil e a dos Estados Unidos foi antes. Não, acho que 1888 foi a libertação dos escravos no Brasil. A dos Estados Unidos foi antes. Depois, gente, se alguém lembrar a data aí, coloca no chat e a Uda passa para mim aqui. E os escravos foram libertos na época de Lincoln, a gente aqui, Princesa Isabel, houve agora o Dia da Consciência Negra, mas muitos escravos americanos, e eu acredito que, embora não tenha nenhuma pesquisa que eu conheça sobre isso no Brasil, eu acredito que a coisa se reproduziu aqui, onde muitos continuavam vivendo ainda uma mente de escravos, mesmo depois da alforria. Mesmo depois da alforria. Isso não acontece somente com seres humanos, não. No mundo animal também acontece isso. Já que hoje eu estou vivendo uma sessão nostalgia de filmes, eu vou lembrar um outro filme para vocês, Free Willy. Lembram desse filme? Free Willy. E a orca, que na verdade tinha o nome de Keiko, é interessante que essa orca, na verdade, ela foi do Japão para a Noruega e da Noruega foi comprada pelo México. Então ela foi capturada filhote e ela tinha um nome que os japoneses deram, Kago, mas como é um nome que dá um cacófato horrível em espanhol e também em português, então os mexicanos trocaram o nome dela para Keiko. E como ela tinha aquela parte de cima da baleia ali, da orca, um cretáceo, né? Como ela tinha aquela parte, assim como se fosse uma franja mesmo, o pessoal de
de Hollywood achou uma gracinha, treinaram, ela já estava sendo treinada e fizeram o filme Free Willy sobre aquela orca. O curioso é que o filme Free Willy era justamente a amizade de um menino com uma baleia, uma orca, que ele luta no filme para a libertação da orca. E aí aquela questão que a arte imita a vida ou a vida imita a arte, a própria atriz, na verdade ator, porque o Willy é uma baleia macho. O próprio ator, a orca que fez o filme, ela era uma baleia prisioneira, que estava ali num parque do México em condições muito precárias, o tanque era muito pequeno. Então, depois do filme, começou uma campanha para a libertação da Keiko, o nome real do Willy, do Keiko, né? Porque ele era macho. E tem uma cena linda do filme, Free Willy, que é quando ele pula, a orca pula e o menino abre as mãos assim, ela pula para a liberdade e ele grita, Free Willy, Free Willy. E ele passa por cima assim da câmera, aquela cena ali, nem sei se ganhou o Oscar, mas se não ganhou, merecia. E aí começou uma campanha de todo mundo que assistiu o filme pela libertação do Keiko, ou da baleia. E aí fizeram todo um processo, ela foi para os Estados Unidos, aumentaram o lugar dela, houve uma arrecadação, parece, de 10 milhões de dólares para a soltura dessa baleia, para criar uma forma que colocaram ela até dentro de um avião, com uma caixa d'água própria para levá-la para soltar, e ela ficou sendo monitorada durante meses. Mas olha que curioso, o Keiko, ou a baleia, ele nunca conseguiu se adaptar mais à vida de liberdade. Eles monitoraram e viram que, embora você tinha aquele grupo de baleias ali, ele até se aproximava, mas ele nunca ficava no grupo, ele sempre ficava longe. E quando ele via um navio, ao invés de seguir o grupo de baleias, ele seguia o navio, procurando a companhia de seres humanos, quase como pedindo a seres humanos para alimentá-lo. E depois acabou morrendo, poucos meses depois. Ou seja, você está vendo como que não somente seres humanos, eu dei o exemplo dos escravos americanos, mas até animais, quando você está prisioneiro por muito e muito tempo, você não está preparado para a vida da liberdade. Então, o que eu quero nesse bate-papo oferecer para você aqui em Cristo Jesus é a chance de você se libertar do seu passado. Eu queria saber se você se identificou com alguns dos exemplos que eu dei, se você se sente às vezes como os escravos que foram alforriados ou como a baleia ali, se você é aquela pessoa que tem a síndrome do desamparo que eu havia mencionado, né? Se você sente às vezes o desamparo aprendido, né? Muito forte aquela frase, né? O desamparo aprendido, que você acha que não merece, ou conhece alguém que está nessa situação. Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou dar mais um exemplo para vocês. Olha esse mapa aqui. Ele sempre me deixou assim perplexo, porque esse mapa que vocês estão vendo é a trajetória das conquistas de Alexandre o Grande. Desde que ele saiu de Pela, na Macedônia, e foi conquistando o mundo. Preste atenção, que interessante, foram mais de 5.000 quilômetros. Alexandre foi o conquistador do passado que mais território percorreu com o seu exército. Em torno de 5.000 quilômetros. Ele saiu da Macedônia, passou pela Ásia Menor, depois ele desceu para o Egito, passou pela terra que hoje chamamos de Israel, a Terra Santa, conquistou o Egito, a Alexandria, fundou inclusive Alexandria, passou por Amon, depois Mênfis, voltou de novo ali, passou pelo que hoje seria, ele passou pelo Líbano, passou pelo que hoje seria a Síria e passou conquistando tudo. Depois ele passou pelo que hoje seria o Irã, o Iraque, passou pelo Iraque, passou pelo Irã, foi andando, Ecbatana na parte ali dos persas, ele foi dominando tudo, Báctria, passou, foi para lá na Índia, e ele só retorna depois que ele está ali no rio Hidáspes, e alguns questionam que ele voltou porque ele ficou doente ali no rio. Outros historiadores pensam que não, que ele voltou porque chegou um momento em que os soldados dele, que já estavam há
se não me engano, quase 10 anos fora de casa, falou assim, não, ou você volta ou nós vamos desertar. Mas olha que interessante, Alexandre, ele sempre, quando ele conquistava um desses reinos que aparecem no mapa para vocês, a Babilônia, a própria terra de Israel, o Egito, etc., ele deixava um governador local de sua confiança, mas ele mesmo não consolidava o reino com a sua presença. Ele ia avançando, ele ia avançando, ele ia avançando. E os soldados falavam, nós não estamos aguentando carregar os espólios de guerra que nós conquistamos. Deixa a gente voltar, nós temos mulheres, temos filhos, estamos ricos. E ele, não, vamos um pouco mais além, um pouco mais além. E ele faz todo esse percurso até que os soldados, quando estão lá no rio, lá na Índia, eles falam, olha, nós vamos voltar. Então, para evitar um motim, se bem que motim é mais para navio, né? Uma debandada dos seus soldados, e talvez, segundo alguns, ele havia ficado doente ali, aí ele aceita voltar para a Babilônia, e ele acaba morrendo na Babilônia com 33 anos de idade. Agora, vocês sabem que os historiadores falam que é admirável a rapidez das conquistas de Alexandre, o tanto que ele correu para conquistar reinos, e ao mesmo tempo, por que ele não voltava? Ele sempre queria ir para frente, para frente, para frente, para frente. A resposta a esse mistério está no mesmo princípio que nós estamos levantando aqui, sobre o passado que aprisiona. Quando Alexandre era pequeno, ele teve uma relação muito complexa com seu pai, chamado Filipe da Macedônia. O Filipe, ele aparece, ele perdeu o olho numa batalha, então esse é o retrato de Filipe. E você tem de um lado, você tem Alexandre no meio, daqui a pouco eu vou explicar por que ele está com essa carcaça desse leão na cabeça, como se fosse um capacete, e de um lado você tem Filipe, o pai dele, e do outro lado a mãe dele, Olímpia. O Filipe, ele era um péssimo pai, um péssimo marido, um camarada muito grosseiro. E o Alexandre tinha uma relação de amor e ódio com o pai, porque ele admirava demais a força de conquista do pai. Tanto é que houve uma situação em que Filipe voltou para casa depois de ter conquistado um reino e Alexandre estava chorando copiosamente quando criança. E o pai perguntou, por que você chora, menino? Celebre a vitória do seu pai. E ele teria dito, eu estou chorando porque o senhor está conquistando tudo e quando eu for grande não vai ter nada para eu conquistar. Mas o Filipe era muito agressivo com Olímpia, a mãe de Alexandre. E Alexandre escutava da mãe dele as histórias da mitologia grega. E talvez a mãe, até para poder tirar Alexandre da frustração que ele tinha em relação ao pai, a mãe de Alexandre contava para ele o seguinte, você não é filho de Filipe, você é filho de Zeus e é parente de Heracles ou Hércules. É por isso que em algumas moedas de Alexandre, ele aparece com essa carcaça de um leão na cabeça, como se fosse a pele de um leão, porque um dos trabalhos de Hércules é quando ele mata o leão de Nemeia. Então, o Alexandre queria se parecer com Hércules e acreditava ser filho de Zeus. Aí, depois de um tempo, quando Alexandre estava com seus 15, 16 anos, o Filipe, para tirar Alexandre um pouquinho da mãe, tira Alexandre ali da Macedônia, manda Alexandre para um lugar para ele ser orientado por Aristóteles. Mas Alexandre queria sempre provar alguma coisa para o pai dele. E aconteceu até um episódio, apenas que eu vou citar, muito assim, estranho da vida de Alexandre, é que o pai dele casou com várias mulheres. E uma das mulheres com quem o Filipe casa era justamente Cleópatra Eurídice. E quando o Filipe casa com a Cleópatra Eurídice, que era uma mulher por quem ele era apaixonado, aí nós tivemos um problema. Porque todas as esposas de Filipe não eram macedônias. Elas eram de outros lugares. Inclusive a mãe de Alexandre, ela era grega. Mas quando o Filipe se apaixona por essa Cleópatra Eurídice, que não tem nada a ver com aquela Cleópatra do Marco Antônio, do Júlio César, o nome é o mesmo, mas são mulheres completamente distintas, um dia antes do casamento, aí você tem uma situação complicada, porque o Arato, que era inclusive tio do Alexandre,
ele fala o seguinte: brindemos ao casamento de Filipe com a sua nova esposa, Cleópatra, e que os deuses possam abençoar os herdeiros macedônios que nascerão desse casamento. Aí o Alexandre ficou muito revoltado e ele pegou e bateu na taça que o tio dele queria brindar e interpretou aquilo como um ataque pessoal. E o Filipe, que estava bêbado, foi sacar a espada para matar o próprio Alexandre, mas quando ele sai meio trôpego pelo excesso do vinho, ele cai em cima de umas jarras de vinho lá e se suja todo. E o Alexandre olha para ele, caído no chão, para o próprio pai e fala o seguinte: que vergonha, que vergonha. Um homem que não consegue atravessar a sala, quer atravessar o continente? Então, o que a gente percebe naquele mapa que eu mostrei para você da conquista de Alexandre é que, na verdade, ele estava sempre fugindo do pai dele. Olha que análise psicobiográfica a gente pode fazer de Alexandre o Grande. Aí eu entendo por que ele só conquistava e nunca voltava, conquistava e nunca voltava. Ele estava querendo provar a vida toda para o pai dele que ele era Alexandre o Grande. Olha que curioso. Ele já era Alexandre o Grande. Todos o reconheciam como Alexandre o Grande, o Megalos em grego. As moedas que foram cunhadas depois da sua morte o colocavam como Alexander Basileus Megale, ou seja, Megalos, Alexandre o Grande. Mas ele não se sentia grande. Por quê? Olha a figura do pai perseguindo-o a vida toda. A vida toda ele passou fugindo do pai, literalmente. Ele queria estar longe da Macedônia e, ao mesmo tempo, querendo provar para o pai algo que ele já era. E isso afetou até as relações de Alexandre. Alguns até colocam que Alexandre podia ter uma relação homoafetiva. É uma história que eu não vou entrar nela aqui agora. O Plutarco já falava disso. E ele acaba depois tendo a única mulher que ele consegue se unir em matrimônio, a Roxane, e ter um filho com ela, mas Alexandre sempre teve uma vida amorosa complicada e uma autoaceitação também prejudicada, porque era prisioneiro de um passado. Viu? Antes de eu passar para você aqui os tipos de passado que a Bíblia nos alerta a romper com ele, eu quero ver se a gente já tem a resposta da enquete. Tivemos 591 votos. Aham. 85% responderam que sim, que conhecem alguém ou elas mesmas são prisioneiras de um passado que as aprisiona. Então vamos lá. O primeiro passado que você pode esquecer, coloca aí na tela, por favor. O passado do comodismo. Olha essa passagem bíblica, Números capítulo 11, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça e dos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. Esse texto de Números 11, verso 5, ele mostra como o povo de Israel, já liberto por Deus no deserto, ainda era preso a um passado de comodismo. Ah, que saudade das panelas de carne do Egito. No Egito eles apanhavam. No Egito eles não tinham direitos. No Egito eles eram escravos de Faraó. Mas o comodismo daquela época os aprisionava. Há muitas pessoas hoje que são assim também. Então, olhe no espelho se você não é desse tipo. Há muitas pessoas que querem um governo assim, como é que eu vou explicar isso para vocês? Muito socialista. Porque o socialismo, às vezes, dependendo, há vários tipos de socialismo. Não estou falando aquele socialismo da Dinamarca. Às vezes, alguns governos meio comunistas ou governos, assim, assistencialistas, eles te dão o básico. É como em Cuba. Em Cuba você tem o básico, todo mundo tem o mesmo, miséria. Cuba, alguns lugares da China, Coreia do Norte. Você não precisa se preocupar em pagar um plano de saúde, porque o governo vai garantir o básico da saúde para você. Você não precisa se preocupar em pagar uma faculdade. A faculdade pública está ali para você, mas ele pede a alma. Para sair de um lugar para outro, você tem que pedir autorização do governo, é tudo muito controlado. Você, para receber alguém na sua casa, o governo tem que saber. Para você tirar férias, o governo tem que saber. Então, há pessoas que, em troca do comodismo, ele entrega a sua liberdade.
ele está preso a um passado de comodismo. Muitos jovens que já estão com 40 anos não conseguem sair da casa dos pais. Ele ainda está vivendo como se ele tivesse 14 anos de idade. O segundo tipo de passado genético. Olha que interessante esses dois textos do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 20, versículo 2, mostra o pecado de Abraão quando ele quase entregou Sara para dormir com o faraó. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Aí quando você vai ler Gênesis 26, verso 7, você encontra Isaac repetindo o mesmo erro. Os homens perguntaram sobre Rebeca. Isaac disse, é minha irmã. Dizem por aí que o fruto não cai muito longe da árvore. Então cuidado, para você não reproduzir os erros de seus pais. Eu conheço muitos jovens, que hoje já não são tão jovens assim, que quando se tornaram pais, maridos, esposas, eles representaram no seu lar exatamente o comportamento dos seus pais que tanto os agrediam. Sabe aquele adolescente que hoje ele reclama da mãe, isso, e quando ele se torna mãe, ele faz a mesma coisa? Sabe aquele adolescente que reclama do pai, isso, e quando ele se torna, ele repete o mesmo processo? Então, cuidado, uma dica que eu dou para você, e os psicólogos orientam isso, procure fazer uma árvore genealógica da sua família. Procure investigar os seus antepassados. Procure saber quantos casos de pessoas que você tem na família que deram cabo da própria vida. Procura saber quantos casos você tem na sua família de pessoas fracassadas. Mas calma, preste atenção nisso aqui. Ao fazer essa árvore genealógica, fazer uma árvore mesmo, desenhar, você vai colocar no papel, de lado de pai, de lado de mãe, quantos fracassados eu tenho, quantos casamentos não foram para frente, quantos não conseguiram constituir família, quantos não têm, quantos ficaram reproduzindo o papel do outro. Procura fazer como o Gênesis. Olha, o erro de Abraão foi repetido em Isaac. Olha, interessante. Eu tenho um tio aqui que ele não vai para frente de jeito nenhum. Mas olha que interessante, meu avô também era assim. Tudo que meu avô pegava, falia. O meu tio, olha que interessante. Olha esse comportamento aqui. Olha essa tia que é assim, como é que ela está representando a minha avó? Olha os meus pais. Sabe o que você vai descobrir isso aí? Não é para você repetir a sina. É justamente para você aprender o que você não precisa ser. Eu confesso para vocês, eu vim de um lar que era tóxico, completamente tóxico. Foi uma libertação para mim o dia que eu vi pela primeira vez uma psicóloga falando de mães castradoras. Eu achei interessantíssimo isso. Esqueci o livro que ela escreveu, depois eu vou lembrar o nome para vocês. Eu vou lembrar o nome. Ela fazia um paralelo entre os contos de fadas e ela desmistificava aquela ideia que nós temos, especialmente no Brasil, por ter uma cultura mais católica, uma cultura mais mariana, nós temos uma ideia assim de idolatria da mãe, da figura da mãe. Você pode olhar. Não estou aqui demonizando as mães, por favor. Graças a Deus pelas mães que existem no nosso país, no nosso mundo. Mas preste atenção no que eu quero dizer com muito respeito pelas mães. Você já percebeu que se uma menina fala, por exemplo, assim, eu não falo com meu pai, essa não fala com seu pai, tem muitos anos que eu não falo com meu pai. A sociedade tolera isso um pouco melhor. Mas se essa menina fala, tem muitos anos que eu não falo com a minha mãe, tem alguma coisa estranha, essa menina não é boa gente. Uma menina que não fala com a própria mãe? Você percebeu que o peso social é diferente? Você percebeu? O peso social é diferente. Parece que as pessoas não toleram mais uma disruptura com o pai, mas com a mãe. Parece que a mãe é santa, porque lembra Maria. Maria, mãe, então toda mãe. Maria foi uma mãe santa, sim, a mãe de Jesus, mas toda mãe é Maria? Não. E essa psicóloga mostrou que é um mito a gente achar assim que toda mãe é boa. Se uma mãe fala uma coisa do filho de ruim, é verdade, porque uma mãe não ia falar isso de um filho. E essa psicóloga estava mostrando, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão mães narcisistas. Não quero demonizar a sua mãe, nem o seu pai. Mas eu quero dar a dica do que eu fiz na minha própria vida. Eu prestei bastante atenção no que os meus antepassados fizeram para eu não fazer igual.
Eu dei um nome para isso, agora é de minha autoria. É a pedagogia da oposição. É quando você presta atenção no mau exemplo para saber o que você não deve fazer. Então nós temos na nossa mente dois tipos de modelos. Você tem aquele modelo que você vai seguir, eu espero que você tenha bons modelos na sua vida, e esses bons modelos nem sempre vão ser seu pai e sua mãe, às vezes vão ser alguém de fora da família. E você tem aquele mau modelo, que você também deve prestar atenção nele, para saber o que você não deve ser. Então a gente não pode também viver só numa redoma de vidro, só cercado por santos. Não. Tenham santos em seu redor, para saber a quem você deve imitar, mas preste atenção também nos profanos, para saber como você não deve ser. Então faça essa árvore genealógica, estuda o passado da sua família. Interessante. Aqui você vai descobrir as suas tendências. Eu tenho a tendência a isso. Minha família tem uma tendência ao fracasso. Mas pela graça de Deus, eu posso quebrar essa sina familiar. É um primeiro passo. É lógico que as dicas que eu estou dando aqui não substituem uma boa terapia, sessão de terapia. Procure um profissional de saúde. Eu não estou terapizando você, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu não posso nem terapizar você. Então, as dicas que eu estou dando criam uma consciência, reforçam, mas não substituem o comparecimento de um profissional na sua vida. Número 3. Outro passado que nós temos que esquecer. Vamos lembrar o texto de Isaías. Não considereis as coisas passadas, nem faleis nas antigas. O passado do script. O que é o passado do script? Quando você é prisioneiro do papel que o outro escreveu para você. Olha Gênesis capítulo 25, verso 26, quando fala do nascimento de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Depois nasceu o seu irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Interessante que Yaakov, em hebraico, significa aquele que vai no calcanhar do outro. Yaakov. Então é como se um caçador, por exemplo, que vai olhando as pegadas da presa, ele é um Yaakov, tá certo? Yaakov, que significa o calcanhar. Então o Yaakov é aquele caçador que ele vai olhando as marcas das pegadas, tá certo? Os traços deixados. É um rastreador que vai vendo rastros. Esse é um Jacó. Mas quando desde pequeno ele já escutava falando assim, você não vale nada, você é um enganador, você já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, ele ficou preso àquele personagem de um script que o outro escreveu para ele, ou seja, o roteirista. Todos nós nascemos com o roteiro que o outro escreveu para nós, mas você não é obrigado a seguir esse roteiro. O roteiro que meus pais escreveram para mim era um roteiro de fracasso, de síndrome do impostor. Você vai ver o que vai acontecer com você. Muito antes mesmo do meu nascimento, depois que eu nasci, eu tinha um tio crente que virou para minha mãe e falou o seguinte, o Senhor me mostrou que esse que você carrega aí, vai ser um marginal e vai te dar muita dor de cabeça. Um tio crente falou isso para minha mãe. Não vou falar qual a religião dele, não. Já morreu. Que eu ia ser um marginal, ia dar muita dor de cabeça para ele. Que o filho dele era soldadinho de Cristo, mas eu seria um marginal. Eu estou abrindo o coração para vocês das profecias que houve a meu respeito. Que eu era filho de um adultério. Realmente, todos nós nascemos com um script. Mas você não é obrigado a segui-lo. E às vezes, cuidado, porque pode existir um roteiro até bom, mas ele também pode aprisionar você. Meu filho, você tem que ser aquilo que eu não fui. E se eu quiser ser o que você foi, pai? Eu conheci o caso de um senhor lá em Belo Horizonte quando eu era criança. Meu pai conhecia. Ele era médico. Mas o sonho dele era ser caminhoneiro. A vida toda ele queria ser caminhoneiro. Mas o pai dele queria ter um filho doutor, um filho médico. E ele estudou para medicina, se tornou diretor, na época falava INPS, do INPS, ali no
no bairro Sagrada Família. E eu lembro do meu pai chegando em casa falando, doutor fulano, o pai dele morreu. A primeira coisa que ele fez depois que passou o luto do pai foi pedir baixa, comprou um caminhão e se tornou caminhoneiro. Mas enquanto o pai estava vivo, ele virou médico. Mas ele queria ser caminhoneiro, qual o problema? Então, não seja prisioneiro do passado. O Jacó ficou tão prisioneiro do passado que o nome dele, mesmo etimologicamente, significando apenas o rastreador, passou por semântica, não por etimologia, mas por semântica, a significar enganador. E ele viveu a vida toda como enganador. Até que Deus, num trabalho terapêutico forte, teve que vir em pessoa, lutar com ele no Vale do Jaboque, deslocar a perna dele e falar, a partir de hoje você é Israel. Esquece que você é Jacó, você é Israel. Mas olha que interessante. Ele passou a vida toda cumprindo o papel de enganador. Enganou o pai, depois acabou sendo enganado pela mulher, enganado pelo sogro, que é interessante isso. Quando você assume o roteiro que o outro escreveu, você não só representa aquele papel que às vezes não é necessariamente você, como também você atrai outros a reproduzirem aquilo em você. Ou seja, o inconsciente conversa. Mais um passado com o qual você deve romper. Vamos colocar na tela. O passado de suspeitas. Olha o caso de Jó. Eu poderia dar várias passagens de Jó, mas essa aqui é crucial. Por acaso não é grande a sua maldade e sem fim as suas iniquidades? Pois sem motivo você penhorava os seus irmãos, você tirava as roupas dos nus, deixando-os sem elas. Isso aqui ele faz, quando ele é um dos amigos de Jó. Por isso que a Bíblia fala os amigos de Jó, amigos da onça, né? Eles ficavam suspeitando, não, se Jó está sofrendo, alguma coisa errada ele fez. E há pessoas que são vítimas das suspeitas. E ele acaba, assim, adequando isso. Eu descobri isso indo aos Estados Unidos. Eu vou falar há muitas pessoas da América. Quem está assistindo a gente que é dos Estados Unidos, preste atenção nisso que eu estou falando. Você que mora nos Estados Unidos. É interessante que o americano, de modo geral, não disse 100%, o americano, quando o outro prospera, como é um país que incentiva muito a prosperidade, o consumismo, quando o outro americano compra um carro novo e passa na rua, o pessoal, que legal, trocou de carro, que bom que ele conseguiu. Que bom que ele conseguiu. Se o americano compra uma casa, que bom, mais um americano está prosperando. O brasileiro não. Quando uma pessoa aparece com um carro zerinho no bairro, olha lá, fulano, ó, sei não, esse carro aí, ó, com certeza, está devendo até o fio do cabelo para ter esse carro. Com certeza, deve estar comendo arroz com chuchu em casa só para exibir o carro novo na rua. Parece que nós não ficamos felizes com o sucesso do outro. Eu acho que é o contrário. Esses dias eu e Laura fomos a uma hamburgueria aqui de Arthur Nogueira. Vou fazer um merchan para eles aqui, o Mu. E eu achei legal porque eles estavam num lugar pequenininho e eles passaram agora para um lugar mais amplo. Eu falei, que legal isso aqui. Num país que está com vários problemas econômicos, eles estão conseguindo prosperar. Eu almoço também num restaurante em Arthur Nogueira, o Tabatem, às vezes eu e o Lauro comemos lá, e eles estão fazendo uma reforma lá no restaurante, ampliando, ficando mais bonito. Eu acho isso tão bom, significa que estão prosperando. E sabe, ver a prosperidade de um brasileiro é legal, é sintoma que o Brasil ainda não está na bancarrota. Porque uma das primeiras coisas que acontece em recessão aguda é que ninguém cresce, ninguém investe, não há construção. Então, se o meu vizinho está começando a levantar uma casa, que legal, significa que o meu país ainda tem jeito. O dia que nenhum vizinho construir nenhuma casa, o dia que nenhum restaurante fizer uma reforma, o dia que nenhuma hamburgueria ampliar as suas instalações, significa que está todo mundo na recessão. Está fechando as portas. Então, fique feliz pelo sucesso do outro. E cuidado para você não cair também na ideia de que cresceu é porque é suspeito. Falando nisso, número 5, cuidado também com o passado do não merecimento. Olha a mulher samaritana, ela tinha um passado de não merecimento. João 14, verso 18. Tanto é que Jesus falou assim, chama o seu marido e vem cá. Olha como é que ela respondeu a Jesus, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, você respondeu bem, porque 5 maridos você já teve
e esse que agora tem não é o seu marido. Isso você contou com verdade. O que Jesus quis mostrar para aquela mulher? Você acha que não merece ser feliz ao lado de um homem? E de certa forma, preste atenção nisso que eu estou falando com você, Jung explicaria isso melhor do que eu. O inconsciente coletivo significa pessoas ao redor começam a obedecer os comandos que você está dando para elas. Muitas vezes, você fica lamentando, ninguém me valoriza, ninguém me leva a sério. É porque você não se leva a sério. Você não se mostra, você não se dá o respeito. Cuidado com isso. Cuidado com a síndrome do impostor. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Uma vez eu vi um programa de TV onde havia mulheres que o tema era eu tenho o dedo podre. E cada uma contava como é que elas tinham sempre um dedo podre. Todas elas tinham um histórico de namorados que passavam um tempo com elas, depois roubava o cartão de crédito delas, fazia dívida em nome delas, um tomou o apartamento delas, todos o mesmo. E todas queriam um bom homem. Aí no final a psicóloga fez uma análise. Ela falou assim, vocês já perceberam uma coisa? Todas vocês, onde é que vocês encontraram os últimos namorados que vocês tiveram? Todas, sem exceção, na balada. Ela falou, veja bem, um homem sério não está na balada domingo à noite, porque segunda-feira ele tem que trabalhar. Vocês têm um comportamento que destoa do desejo de vocês. Porque no fundo, vocês acham que não merecem ser felizes. Então, embora vocês falem verbalmente que o que vocês mais querem é um bom homem, no comportamento você se acha não merecedora e vai procurar justamente o cafajeste. Então, comece a prestar atenção se você está tendo um descompasso entre aquilo que você quer e aquilo que você faz, que distancia você cada vez mais do seu objetivo. O passado está aprisionando você. Número 6. Também peça a Deus para quebrar o grilhão do passado de chantagem e culpa. Marcos 16, verso 9. Havendo Jesus ressuscitado pela manhã cedo do primeiro dia, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Por que tem essa expressão aqui em Marcos e em Lucas também a mesma expressão aparece quando fala de Maria Madalena, fala aquela de quem Jesus expulsou os 7 demônios? Eu vou explicar a você. Jesus disse certa vez que quando um demônio é expulso da vida de uma pessoa, ele sai e fica vagueando, procurando um novo lugar para ele habitar, ou seja, uma nova vida para ele infernizar. Mas depois de voltar e não achar guarida, ele passa perto daquela antiga casa onde ele morou. E se ele a encontra vazia, ele chama 7 demônios, eles entram naquela casa e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Olha que forte isso. Se Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios, isso significa que ele fez um exorcismo nela, o demônio foi embora e depois conseguiu voltar com mais 7. Por quê? O meu livro Maria Madalena Verdadeira História, que eu sugiro você a ler, da editora Planeta, tem algum exemplar dele aqui? Tem aqui, ó. Esse livro aqui, eu conto a história de Maria Madalena. E eu mostro para você por várias incursões bíblicas que Maria Madalena tem todo o sintoma de uma mulher que foi abusada por alguém dentro de casa. E como muitas que sofrem essa agressão, ela se sentia culpada. Ou seja, ela era vítima, mas no fundo ela se sentia culpada. E ela ficava presa a um passado de culpa. O passado de culpa não permitia que ela crescesse. Por isso que o demônio voltou mais forte. Mas calma, lembra que foi ela a primeira a ver o Salvador ressuscitado. Então, se essa mulher conseguiu vencer o passado de culpa, de trauma, você também pode. Porque o mesmo Jesus que esteve na vida de Maria Madalena pode estar na sua também. Número 7. Vencer o passado de pecado. Gênesis capítulo 4, verso 7. Olha a fala de Deus para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então, olha, preste atenção, tome cuidado para que você não dê desculpas para o seu pecado.
E às vezes o seu pecado é um pecado que você comete contra si mesmo. Contra si mesmo. A sua autoestima tem que ser mais forte do que a sua vontade de ser amado. Acho que você entendeu, né? A sua autoestima tem que ser mais forte do que a sua vontade de ser amada. Tem pessoas que estão tão carentes por ser amados que eles aceitam qualquer coisa em troca de migalhas de alguém que, na verdade, nem o ama. O faz sentir um amor fictício. Jesus permite você quebrar esses aguilhões do passado. Jesus pode lhe dar o descanso. Ele pode dar a você o conforto. Fazendo novas todas as coisas. Quem está em Cristo, disse Paulo, é nova criatura. As coisas passadas se foram. Eis que tudo se fez novo. É por isso que, diferente de outras propostas psicológicas, a Bíblia Sagrada não quer tornar você uma pessoa melhorada. Ela quer tornar você nova criatura. Mas para isso, você tem que deixar Deus quebrar você. Jesus disse que a semente só dá vida depois que ela cai na terra e morre. Por isso que você tem que morrer. Por isso que o batismo é um símbolo de morte e ressurreição. Por isso que você, nas igrejas que praticam batismo por imersão, você mergulha a pessoa na água e depois tira, que é literalmente como se ela morresse e ressuscitasse numa vida nova em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Quando falou, Nicodemos, uma coisa lhe falta, você precisa nascer de novo. Nicodemos, como assim? Um homem velho pode voltar para a barriga da mãe dele? Não, Nicodemos. Eu estou falando nascer da água e do Espírito. Está vendo, Nicodemos? Se explicando as coisas da terra você não está entendendo, como é que você quer que eu fale com você das coisas do céu? E cuidado que quando Nicodemos queria começar das coisas do céu, não era em última instância porque ele tinha curiosidades sobre o reino. É porque no inconsciente ele estava fugindo daquilo que iria curá-lo. Será que você também está fugindo da cura? Como criança do meu tempo que fugia do mertiolate porque ia arder? Eu lembro quando criança, aquela pazia de mertiolate dava medo só de olhar. E quantas vezes a gente mentia para a mãe falando assim, não, mãe, já sarou, já sarou. Sarou nada. É porque o medo da cura, o ardor da cura, a dor da cura é tão agressiva que a gente prefere fingir que não está doendo, mas está te matando. Agora, antes de terminar, eu tenho que revelar uma coisa para você. Se eu parasse a minha explicação aqui, eu acho que já dei muitos elementos para você pensar sobre a sua relação com o passado, não dei? E o texto de Isaías foi claro. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Só que, como professor de hermenêutica, eu tenho que explicar uma coisa para você. Eu tenho um problema em relação ao texto de Isaías que eu acabei de ler para vocês. Sabe por quê? Aqui, Isaías não está pedindo para eu esquecer um passado ruim. O interessante é isso. Se Isaías estivesse pedindo para eu esquecer um passado ruim, é até uma situação óbvia. Esqueça o trauma, esqueça aquela infância traumática, supere aquele xingamento, aquela invalidação que você teve do seu irmão, do seu tio mais velho. Tudo bem. Só que na Bíblia, quando eu vejo o contexto, Isaías está falando só de coisas boas. Antes de conclamar o povo a esquecer o passado, Isaías fala a libertação do jugo da Babilônia, só Deus resgata Israel, cântico de louvor pela salvação do povo, o servo sofredor, o servo do Senhor, que é aquele que salva Israel. Deus desafia os deuses dizendo, eu resgatarei Israel. Deus promete salvar o povo de Israel. A majestade do Senhor. Aí minha cabeça dá um nó. Por quê? Vou colocar na tela aqui. Olha aí. De que passado Isaías está falando? De um passado bom. Aí isso quebra praticamente toda a live até agora. Porque
Eu falei só do passado ruim, mas Isaías está mandando eu esquecer um passado bom. A gente não tem até que louvar a Deus pelas coisas boas que ele fez no passado? Os judeus não têm a Páscoa, a Pêssah até hoje? Em que sentido, então, Isaías fala para esquecermos o passado bom? A resposta está aqui, olha. O passado da nostalgia. Como ele é perigoso. Ele é quase mais perigoso do que os outros exemplos de passado que eu apresentei para você. Sabe por quê? Porque esquecer um trauma é um conselho óbvio. Esquecer o ódio do passado é um conselho óbvio. Superar aquele acidente de trânsito que você teve e voltar a dirigir é um conselho, é uma terapia óbvia. Mas esquecer um passado bom? Por quê? É porque a nostalgia é uma outra instrumentalidade de Satanás para aprisionar as pessoas. E há muitas pessoas presas na nostalgia. Quando eu era mais novo, eu tinha tanta energia. Quantos casamentos estão fracassados porque a pessoa vive apenas do primeiro ano do casamento? Não tem mais o amor. Lembra que Jesus falou para a igreja de Éfeso, no Apocalipse, o seu problema é que você esqueceu o primeiro amor? Esqueceu de que maneira? É porque ele não repetiu o primeiro amor no presente. Quando o passado bom fica preso apenas ao passado e não vira presente, ele se torna uma desgraça. Porque eu conheço muitas pessoas nas igrejas que estão vivendo de um passado bom. Ah, quando eu me converti, eu li a Bíblia todo dia, como era maravilhoso aquele tempo. E hoje você está lendo? Não, aquele tempo era bom, aquele tempo era outro tempo. Era outra época, era uma outra juventude. Tá, mas vamos trazer aquele tempo bom para hoje. Não, deixa ele lá. Gente, eu sou diretor de um museu. Eu amo museu. Para guardar relíquias do passado, mas não para aprisionar sentimentos bons. Será que você é uma pessoa que se orgulha de um passado bom que deixou de existir? Sabe aquela época que você se apaixonou por Jesus e aprendeu a Bíblia? Não deixe isso ficar apenas na nostalgia. Traga isso para o hoje. Faça isso deixar de ser pretérito perfeito para se tornar presente contínuo. Esqueça esse negócio. Ah, quando eu me converti, não, eu estou todos os dias me convertendo a Jesus. Ah, quando eu me batizei, todos os dias espiritualmente, eu estou me rebatizando em Cristo Jesus. Quando eu era mais jovem, não, todos os dias eu estou renovando. É uma promessa em Isaías. Os que esperam no Senhor sobem, voam, com asas como de águia, renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É isso que eu quero propor para você. Quando Isaías fala, não fique preso a um passado bom, é porque Israel estava comemorando a Páscoa como um evento passado e não como algo que poderia acontecer hoje. Há pessoas na vida, nas igrejas, que creem piamente nos milagres de Jesus, naqueles que aconteceram há 2000 anos. Hoje não. Há pessoas que creem piamente na profecia, daquele tempo. Hoje não. Há pessoas que creem piamente que o poder do Espírito Santo expulsa demônios, transforma vidas. No passado. Hoje não. Há pessoas que creem piamente na conversão do ladrão na cruz. No passado. Hoje não. Será que não é uma artimanha de Satanás para nos tornar presos a um passado bom? Então, meu desafio, coloque aí na tela, é que no presente nós digamos como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É por isso que a Bíblia é o livro que eu quero sempre passar para as pessoas. E eu queria mais uma vez abrir o meu coração para vocês. Notou que eu já abri o coração em várias coisas.
Você percebeu por essa live que quando a gente fala de passado e até de projeção para o futuro, a verdade é que nós carregamos algo que pesa. Todos nós temos lembranças que nos puxam sempre para trás. Culpas que machucam, fases que nós nem queremos revisar, mas elas continuam nos ferindo. Um passado bom que tira de mim a alegria do presente. Mas nós temos também um futuro que, convenhamos, nos assusta. Mudanças, incertezas, medos silenciosos. E sabe o que eu aprendi lendo esse livro, estudando esse livro por tantos anos, indo para Israel, aprendendo grego, hebraico, arqueologia, teologia, outras coisas mais? Eu aprendi que o futuro não assusta quando o coração está ancorado em Deus. E o passado não paralisa quando a gente aprende a caminhar com Jesus, passo a passo, dia após dia, tropeçando, caindo, machucando, mas estou ali. Jacó, depois da luta com o anjo, continuou mancando o resto da sua vida. Mas ele já não era mais Jacó, era Israel. E é por isso que eu tenho dedicado a minha vida a trazer esse passado bom da Bíblia, daquele tempo, para hoje, para que ele não fique apenas com relíquia antiga, para mostrar para você que essa história é real e pode se repetir hoje e garantir o seu futuro. E eu não quero apenas ensinar Bíblia para vocês. Eu quero caminhar junto com vocês. Porque só ensinar a Bíblia fica uma coisa muito teórica. O que você faz com esse conteúdo do Bíblia Comentada para a sua vida diária? Então eu não quero ser apenas um professor ensinando disciplinas, matérias, conceitos. Eu quero ser um guia na sua jornada espiritual. Um guia e um amigo ali, ao lado, companheiro de jornada.